queridos alunos da Escola de Desenvolvimento da Vida. Estamos aqui para mais um estudo. Estamos estudando os 28 artigos e nesta manhã estaremos estudando da natureza dessa revelação. E quem vai estar nos trazendo esta lição é o nosso querido presbítero Cláudio Honor. Tenhamos um bom estudo. Fiquem com Deus e tenham um bom domingo. Bom dia, irmãos e irmãs. Quero cumprimentar a todos e desejar a vocês um feliz domingo na presença do Senhor. Quero também falar a você que nessa manhã nos sintoniza pelo nosso canal, que você é bem-vindo, a esse estudo. Irmãos, é com alegria que nós nos reunimos, na verdade, para aprendermos da palavra de Deus. E hoje, dando sequência a esses estudos, nós estaremos falando do artigo 3, da natureza dessa revelação. Como vocês bem sabem, nós estamos estudando sobre a nossa doutrina, sobre os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. São as nossas doutrinas, Então, tem sido bom para nós. E esses 28 artigos dessa breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, doutrinas que são parâmetros para a nossa fé, pois é fundamentada na palavra de Deus. Então nós estamos estudando aquilo que tem fundamento na palavra, não dogmas, não de elucidação humana, mas é por isso que é necessário você pesquisar tudo aquilo que estamos falando. Nós queremos envolver vocês de uma maneira assim absoluta, direta, para que haja um crescimento, uma interação muito boa daquilo que estamos estudando. Eu quero dizer também, lembrar a vocês que esse legado dessas doutrinas foi nos deixado pelo reverendo Robert Reid Kaller e os presbíteros da Igreja Evangélica Fluminense. E isso foi bem colocado por nossa irmã Márcia Torres, anteriormente, nas 2 edições passadas. Bem colocado, parabéns, irmã. Muito bom ensino. É preciso que a gente observe com finalidades, essas doutrinas, esse ensino, elas têm finalidades expressas, para que nós, os congregacionais, os crentes, tivessem uma ideia mais clara e firme dos pontos essenciais da doutrina evangélica. Nós precisamos aprender, e buscar realmente conhecer se as nossas doutrinas são fundamentadas na palavra, não com teologia humana, mas é por isso que nós estamos abertos, estamos voltando a esse estudo para essa finalidade. E hoje, então, estaremos diante do artigo 3 dessa breve exposição, o artigo 3 dessa doutrina, que trata da natureza da Bíblia, das Escrituras Sagradas. A natureza da Bíblia, da origem desse livro, que ele é o mais lido na humanidade, mas também um dos livros mais contestados, talvez assim mais repudiados, E a gente vive esse impasse, mas para nós, de fundamental importância, porque é o livro que nós amamos, porque ele não contém, ele é a palavra de Deus, e nós vamos ver isso. Não é coisa de homem. Homens foram usados apenas para escrever. Então, esse livro, ele é um livro diferente, porque ele é um livro de origem divina. Em razão de se tratar do livro inspirado por Deus. É um livro inspirado por Deus. Paulo, quando escreve a sua carta, a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, ele vai dizer, e ele vai falar sobre a inspiração divina. E eu quero falar, a inspiração, ela é definida, A gente precisa observar isso em geral,
como sendo uma influência sobrenatural exercida nos escritores sagrados. É uma influência sobrenatural, né, de Deus naqueles que ele separou. E se você trouxer, né, para hoje, né, você percebe isso nos púlpitos, essa mesma influência de Deus falando através de homens, né, a sua palavra, entregando a sua mensagem. Então, você percebe ali que eram pessoas de várias condições, situações, experiências e cultura diferentes, né? Homens como hoje, né? Foram homens do passado, homens que pesquisavam. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer, quando nós dizemos que toda a Bíblia é inspirada, homens foram inspirados por Deus a escrever, sim, mas acima de tudo a pesquisar fatos, situações que aconteceram, porque eu quero dizer, né, senão as pessoas podem querer alegar fatos errôneos, como os erros dos homens da Bíblia. Deus não inspirou Davi a cometer um pecado, Deus não inspirou Saul a se rebelar, Deus não inspirou Judas, né, a trair Jesus. Mas isso é para mostrar que são homens, e foram homens assim que foram inspirados por Deus. Mas nunca podemos esquecer, né, homens pecadores. Essa é a Bíblia, né? Então, homens e mulheres que foram usados no Antigo e da mesma forma no Novo Testamento, né? Homens como reis, mas homens do campo, homens que na sua cultura ali cuidava da sua fazenda, dos seus animais, né? E é interessante, homens que foram chamados, né, para falar da parte de Deus de uma forma tão surpreendente. E a gente lê, a gente fica feliz com isso, né? E a gente entende isso, isso gera dentro de nós uma fé, uma certeza de que realmente aquilo ali é uma influência sobrenatural, exercida nos homens, assim como hoje. Então, irmão, Deus, ele se fez revelar. Ele se fez revelar através das mensagens, usando homens. Porque lá no livro do Gênesis, no início da criação, a palavra diz que Deus falava com o homem. Mas o pecado fez essa separação, com que a gente não tivesse mais esse acesso. Mas sempre desejou Deus falar com a sua criação. E ele tentou falar de várias formas e de várias maneiras. E uma das maneiras que nós percebemos foi através das coisas criadas, né, do universo, de tudo que você olha, de tudo que você contempla, né? Seria uma forma de vermos Deus falar. Mas, infelizmente, o homem não se atém, né, a essa voz da criação. Então Deus falou através de uma nação e aconteceu o que aconteceu. E nós sabemos, você irmã, conhece a história, mas o Senhor mesmo veio para falar diretamente conosco, com a sua igreja, através de Jesus Cristo. Então ele mesmo veio, esse Deus maravilhoso. Então Deus, ele se fez revelar. E durante séculos, irmãos, os livros iam sendo escritos, não é verdade? Em diferentes épocas. Esses livros, esses escritos, né, foram escritos em diferentes épocas. Né? E é uma coisa que a gente deve atentar, sem que seus autores fizessem anteriormente um planejamento de uma obra inteiriça. É aquela ideia, né? Escreveu 2 séculos atrás, 3 séculos, um escritor jamais poderia imaginar que mais à frente aquilo ali se tornaria um livro, uma obra inteiriça, uma obra só.
Isso é coisa de Deus, irmão. Então, nós temos que nos aperceber disso, né? E eu quero dizer para você que me ouve nessa manhã, que temos em mão o conjunto dos 66 escritos. Está aqui, ó. Está aqui a obra pronta, o conjunto dos 66 escritos. E todos inspirados, formando um só livro. Constituindo-se na Bíblia, né? E é chamado de cânon, irmãos. O cânon. Os nomes que nós encontramos, né? Os nomes que nós encontramos, mais comum do livro sagrado, né? Do cânon são, eu pelo menos encontrei, são escrituras, né? Esse livro é chamado de Escrituras ou Escrituras Sagradas. Você tem a referência lá em Mateus, capítulo 21, verso 42, e também em Romanos, capítulo 1, verso 2. Também, né, ele é identificado como o livro do Senhor. O livro do Senhor. Isaías 34, 16. Você encontra essa referência. E a palavra de Deus, né? Lá em Marcos capítulo 7, verso 13. Paulo, quando escreve também aos Romanos, no capítulo 3, verso 2, ele vai dizer que essa palavra, ela é os oráculos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Homens e mulheres apenas retrataram a vontade de Deus, não é verdade? Você vê isso, são referências na segunda carta de Pedro, do capítulo 1, do verso 19 ao verso 21. E o texto básico que nós estamos usando, né, como a revelação divina, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16. Assim, conhecemos sua procedência. É assim que nós conhecemos a procedência desse livro, um livro inspirado, um livro, né, que Deus usou um homem. E isso era um plano de Deus desde a queda do homem. Deus usar o próprio homem, né, que caiu, depois de ser influenciado pelo mal. O Senhor levanta esse homem e usa este homem de maneira, esses homens, essas mulheres de maneira sobrenatural. A gente precisa estar atento, né, para isso. Então, assim conhecemos a sua procedência divina, homens e mulheres, quer dizer, homens e mulheres agraciados. Olha que privilégio, né? Agraciados e inspirados, usados para falar da parte de Deus. Eu sei que tem tantas contestações, nós sabemos disso, mas a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, né? O mundo vive em trevas, e essa palavra é a luz para quem vive nas trevas. Hoje, meu amigo, você que está aí ouvindo, né, se você desejar conhecer mais, nós estamos de portas aqui não totalmente abertas, mas entre em contato conosco e nós teremos um imenso prazer de recebê-la aqui para a gente conversar mais sobre isso. Então eu quero dizer que esse livro não foram anjos que escreveram, seres sobrenaturais, mas homens caídos. Olha que você, irmã, olha eu falando aqui da parte de Deus, né? E eu quero que você faça uma boa reflexão nessa manhã. Preste atenção, não basta apenas, irmão, essa ministração muito curta. É necessário dar lugar à bibliologia. Você tem que dar lugar à bibliologia, você tem que estudar mais a Bíblia, para aprendermos mais sobre a origem, porque o tempo aqui ele é curto. E eu quero dizer uma coisa para você, uma frase que eu li, né, de
um comentarista bíblico chamado Antônio Gilberto. Nome simples, né? Esse homem escreveu a seguinte frase, ele disse o seguinte: olha, nós podemos aprender sem professor. É verdade, nós aprendemos muito sem professor, mas não podemos ensinar sem aluno. Um professor não pode ensinar sem aluno. Não pode ensinar, né? Um professor não pode ensinar sem aluno. Então, irmãos, eu quero destacar, né, dentro desse contexto, o que estamos aprendendo com relação à natureza dessa revelação. E a natureza, né, a Bíblia. E eu quero destacar a importância da pedagogia em todo esse sistema. A importância da pedagogia, de professores, de termos professores preparados para ensinar. Você, professor que me ouve nessa manhã, da Escola de Desenvolvimento da Vida, você é de suma importância para essa obra. E eu quero recapitular, eu quero dizer que nós podemos aprender muito sem professor, mas não podemos ensinar sem aluno. É por isso que é importante que você participe. Você, aquele horário, né, se desprenda de todas as coisas, participe conosco dessa escola. Pense nisso, irmão, por favor, pense. Você tem professores dedicados, né, que estão ali abertos para prestar esse ensino, esse esclarecimento revelado na palavra de Deus. E eu quero falar sobre o que é a Bíblia. O que é a Bíblia, né? Em pequenas pinceladas, né? Porque a Bíblia é a revelação de Deus, é a revelação de Deus à humanidade. É Deus se revelando à humanidade. E quem é o seu autor? Seu autor é Deus mesmo, porque é um livro inspirado, homens inspirados. E nós conhecemos seu real intérprete, que é o Espírito Santo. Você vai perceber a revelação de tudo, irmão. A revelação de tudo o que Deus tem preparado para o homem através da Bíblia. A Bíblia revela sobre tudo que Deus tem preparado para o homem, né? Bem como o que ele requer do homem. A Bíblia revela o que Deus tem preparado para você, né? E seria bom a gente estudar isso junto. Mas também a Bíblia, ela faz referência, né, daquilo que Deus espera do homem. De tudo aquilo que o homem precisa fazer. Tudo o que o homem tem a fazer, irmãos, eu digo nessa manhã, é tomar a palavra de Deus, é tomar essa palavra, né, que é inspirada, apropriar-se dela. Agora, de que maneira? Pela mente, pela cultura, pela sapiência, pelo intelecto? Não, irmão. Colocar o coração, colocar a fé. E se você não tem fé para isso, ore a Deus, para que Ele possa te revelar mais. Paulo, quando escreve a Timóteo, né, no capítulo 2, segunda carta, capítulo 3, verso 16, ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por essa razão, a Bíblia, por ser inspirada por Deus, a Bíblia é inerrante. A Bíblia é infalível. E eu digo mais, essa palavra ela é incomparavelmente mais autoritativa do que já foi escrito ou dito. Essa palavra é de uma autoridade superior a qualquer coisa, a tudo que já foi escrito, a tudo que já foi dito. Por quê, irmão? Porque a própria Bíblia interpreta
a si mesma. A interpretação da Bíblia você encontra nela mesma. Ela responde, ela revela aquilo que ela te sugere. A Bíblia não necessitando, né, nenhum meio externo para provar isso. A Bíblia, você não precisa procurar. É lógico, nós temos auxílios, muitos livros, muitos escritores, não como para interpretar a Bíblia, mas para auxiliar a compreensão. Porque a revelação da Bíblia é dada pelo Espírito Santo. Né? É verdade que homens escrevem muitas mensagens, muitos livros orientados pelo Espírito Santo de Deus. É verdade? Nós sabemos isso. Então a Bíblia, ela interpreta a si mesma, não necessitando de meio externo para provar isso. Paulo está aqui, no final, né, aqui das suas cartas, incentivando Timóteo a permanecer naquilo que aprendeste. Permanecer o quê? Nessa doutrina bíblica, na qual ele cresceu, na qual ele aprendeu e continuava a aprender. E o que é fundamental? O que é de fundamental importância, né, para nós? É isso que Paulo está mostrando. Que esse aprendizado, permanecer nisso, é de fundamental importância para os 4 propósitos pastorais que você encontra nesse verso 16. Esse verso 16 tem 4 propósitos pastorais, né? Você vai ver isso. Primeiro propósito, ela é útil para o ensino. Olha, como é bom você aprender essas doutrinas para que você, fundamentadas na palavra, para que você possa ensinar. Líderes, né? Aqui é líderes, professores, lideranças como pastores, mestres, né? Então, essa palavra fala de ensino, são doutrinas pastorais, ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Agora, não podemos esquecer que doutrina significa literalmente ensino normativo. É isso que uma doutrina significa. Você precisa de uma norma, de um ensino normativo, de um ensino determinante com regras de fé e prática. Assim é a nossa doutrina. É isso que nós fazemos. Nós inquirimos nossos candidatos para isso. Para isso, né, quando eles se postulam a congregar conosco, nós apresentamos nossas doutrinas e para que eles façam uma avaliação. Porque são normas normativas bíblicas das quais nós estamos inseridos e não abrimos mão delas. Por quê? Porque são como regra de fé e prática. É coisa séria, irmão. Nós, congregacionais, nossa liderança leva isso a sério. Porque é fator altamente influente. Uma doutrina é um fator altamente influente para o bem ou para o mal. Você vê aí hoje o que está acontecendo no meio das igrejas. A sã doutrina, né? A sã doutrina é uma bênção para o crente e para a igreja. Uma doutrina sã é uma bênção para os crentes e para a igreja. Mas a falsa, ela corrompe. Mas a palavra de Deus revela isso dos falsos mestres que se corrompiam e corromperiam pessoas por causa das doutrinas falsas. Pedro fala isso. A Bíblia fala sobre isso, né? Essas doutrinas corrompem e contaminam. E mais, doutrinas errôneas, doutrina de homem, ela ilude e destrói. Por essa razão, irmão, eu nessa manhã, finalizando, né, com vocês, com muita alegria, essa breve lição, né? Eu espero que você tenha tirado muito proveito
dessa lição e que continue a tirar, pesquise, né? Eu peço nessa manhã que você participe, você professor, se envolva, participe, se coloque, né? Faça como Isaías, se ofereça, né? Para que a gente possa preparar uma igreja, né? Solidificada na palavra, uma igreja pujante, mas uma igreja alicerçada nas doutrinas bíblicas. Peço que você valorize as lições, não ligue um canal apenas, né? Você sabe, mas que você valorize isso. E eu fico preocupado porque eu pergunto, cadê os professores? Cadê os alunos? Vamos ter cuidado com o que está acontecendo no mundo hoje, mas vamos querer nos envolver. Se o meio, né, é a mídia hoje, né, é de forma remota, vamos participar, irmãos. Vamos participar. Vamos valorizar essas lições que são de suma importância para as nossas vidas. Que Deus abençoe você. E que o Espírito que revelou aqueles homens a escrever a palavra, esse mesmo Espírito possa inspirar a você, dar mais compreensão daquilo, né, que homem nenhum pode fazer. Deus te abençoe e que você tenha um domingo maravilhoso. Em nome de Jesus, amém.